Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso. Hoje falando de um tema muito importante, a Odisseia da Mônada pelo espaço cósmico. Então, para que possamos compreender bem este tema, mais esta aula, mais essa lição, precisamos definir algumas coisas. Embora elas já estejam definidas, conceituadas em outras aulas precedentes, no nosso curso de 90 temas. Então, vamos começar pela palavra Odisseia. A palavra Odisseia quer dizer viagem, movimento, movimentação, transladação. Pelo espaço, então nós temos um espaço infinito do nosso universo relativo. E a palavra mônada, esse termo mônada foi cunhado pelo filósofo alemão Leibniz, que criou então esse neologismo. Ela não existia, Toda palavra, quando não existe, quando ela é criada, é chamado um neologismo, E ela surge da necessidade de poder descrever alguma coisa em que as palavras existentes até aquele momento não eram suficientes. Então, mônada para o Leibniz é uma partícula equivalente ao nosso átomo, não o átomo físico do Demócrito, mas o átomo protoplasmático. Então é uma partícula em si, uma partícula quântica, infinitamente pequena, vamos assim dizer, se é que pode se atribuir uma dimensão para ela. Então, essa mônada nós vamos comparar a uma molécula de água e vamos comparar aonde ela foi originada. A sua origem é um oceano de fogo, comparar com o nosso oceano de H2O, oceano de águas. Então, inicialmente, antes da criação desse universo físico, nesse Mahabharata, o que existia? Naturalmente não existia nada, porque tudo fora criado. E o que é criado tem um início de criação, tem um meio e tem um fim. O início da criação se dá o nome de nascimento, então as coisas vão nascendo. E o termo da criação se dá o nome de morte. As coisas vão se transformando, não é que elas desaparecem, elas se transformam. Então foi assim que ocorreu com a mônada. Só existia inicialmente então o espaço cósmico vazio. Então esse espaço vazio é Brahma. E preenchendo, na realidade, esse espaço não é vazio. Pela física quântica, esse espaço é permeado de partículas quânticas. Então essas partículas quânticas infinitamente pequenas são as chispas divinas, o fogo divino. As chispas são as mônadas. Então cada mônada é uma chispa. Então o conjunto total dessas mônadas, dessas chispas, compõe o fogo original. Então uma fogueira cósmica original que permeava esse espaço cósmico vazio. A este fogo espiritual é que tenta se dar os diversos nomes, dar o nome de Deus, de Criador, etc, etc. Então ali estavam todas as mônadas
unidas, né, uma à outra, assim como estão nos oceanos todas as moléculas de água unidas umas às outras. Se nós pegarmos uma gota de água que veio do oceano aqui entre nós para examinarmos no laboratório de ciências, nós vamos fracioná-la, vamos chegar a uma molécula. E ao examinar essa molécula, então, vamos ver que ela é composta de H2O. Então, dois átomos de hidrogênios com um átomo de oxigênio forma-se uma molécula de água. Portanto, a menor partícula da molécula de água não é a própria molécula em si, sim os átomos componentes. E na realidade os átomos são compostos por partículas menores, né? Compostos por elétrons, prótons e nêutrons. Então, essa molécula de água que está aqui conosco em análise, objeto da nossa análise, da nossa experimentação, tem a mesma propriedade das outras moléculas que ficaram lá no oceano. Uma molécula, todas elas são semelhantes, são formadas por H2O na sua estrutura molecular, e a estrutura eletrônica também semelhante, a estrutura atômica para a constituição desta substância. Então, o oceano poderia dizer: eu criei todas as gotas à minha imagem e semelhança. Da mesma forma, nós vamos transladar do universo do oceano de água para o oceano de fogo. Então, lá nesse oceano de fogo, as partículas componentes não são as moléculas de água, mas sim as de fogo, então chamadas mônadas. Então, lá do oceano também, o oceano poderia dizer: cada mônada desta que sai daqui foi criada à minha imagem e semelhança, porque elas possuem todas, cada uma delas possui as mesmas propriedades que possui o oceano inicial, a grande fogueira cósmica. Então, era assim no início este fogo universal que permeava todo o espaço, tinha e tem, né, a sua movimentação livre através do espaço do firmamento sideral. E esse espaço onde e este fogo, né, que se movimenta livremente por esse espaço, aí é chamado o absoluto. Então nós temos dois universos. Nós temos o universo físico, onde nós existimos, onde se processa a nossa existência e a existência de todas as coisas. E tem o universo absoluto, onde nós originamos, que veio a nossa mônada, e é onde se originam todas as coisas. Então, este universo absoluto, de onde se originam todas as coisas, é o que se pode chamar de Deus. Ele é eterno, ele tem ansiedade, ele é. E esse universo relativo, onde nós existimos, tudo é temporário, é efêmero, é transitório, é o universo relativo, é a criação do Criador. Então, após esta definição e desta comparação entre a gota de água, a molécula extraída da gota, e a mônada, nós vamos continuar a nossa palestra de hoje, então fazendo uma pergunta para todos vocês, que consiste no seguinte:
Deus existe ou Deus não existe? Se ele existe, ele tem existência. Se ele não existe, então ele não tem existência. Então, para nós darmos respostas a esta pergunta, é preciso que nós definiremos, porque nós definamos a existencialidade e seidade, estabelecendo uma relação entre elas, diferenças e semelhanças. Então, existencialidade é a existência nossa, que se processa no universo relativo, no universo mecânico, onde há a dualidade, todas as coisas são complementares, ou cada coisa tem a sua complementariedade, tem a sua polaridade, seus opostos. E no absoluto, que é onde reina a seidade, todas as coisas são una, não há a mecânica da dualidade. Aqui no mundo da existencialidade, há o tempo, que é um aspecto da mecânica, há o espaço e muitas outras leis. Na realidade, são 48 leis. No universo absoluto, que é da seidade, não há a mecânica, só há uma lei, que é a lei universal do amor. Então, nesta existencialidade, a mecânica do tempo, ela é terrível, ela é cruel, porque tudo que existe tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então é efêmero, acaba, E o que é da seidade, do universo absoluto, é eterno, está fora do tempo. Então isto é o céu. Portanto, sair desse mundo mecânico, que praticamente é o inferno, e ir para o céu significa sair destas leis mecânicas, se libertar delas para ficar na ausência das leis. Uma delas é ficar na ausência do tempo. Então, aí nós estamos falando da existencialidade. Então, podemos dizer com toda segurança que Deus não existe. E aí poderia isto perturbar muita gente, se não tivesse a devida explicação. Se ele existisse, ele tinha um início, um meio e um fim. Mas ele não é eterno, então ele não existe, não tem meio, nem começo e nem fim, é para sempre. Então o verbo adequado para o Criador é seidade e não existencialidade. Aliás, o subjetivo adequado, E o verbo adequado é ser e não existir. Então ele é. O verbo ser é muito mais forte, muito mais pujante, muito mais potente do que o verbo existir. Então é isso que acontece com o Criador. E aí este Criador que não existe, a gente pergunta, ele tem um nome ou ele não tem nome? Muitos vão dizer, ele tem nome, o nome dele é Deus. Mentira, isto está errado. Deus é título. E muitos outros atributos que tentaram dar a ele são atributos e títulos. O nome dele nós não conhecemos, então nós dizemos o Criador, e nem ele ousou revelar para ninguém. Quando da sua presença a Moisés, ele não disse o seu nome, só disse, nem disse que existia, porque ele não existia, ele disse eu sou. Então ele estava dizendo da sua seidade eterna. E ele disse eu sou, e eu me chamo José, Joaquim ou Barnabé e assim por diante. Não, ele disse eu sou. Quando veio o seu filho Jesus Cristo, também não revelou o seu nome.
mas cada uma dessas mônadas, no caso a mônada do nosso Senhor Jesus Cristo, é composta de subpartículas, e numa divisão dessas subpartículas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade. Para nós aqui do Ocidente, essa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no Egito, então, é Osir, Horus e Isis. Lá no Oriente, então, é o Shiva, Vishnu e Brahma, né? E para a física quântica, elétrons, prótons e nêutrons. Então a Trindade está presente em tudo. Então, logicamente, cada subpartícula dessa, o Filho tem um nome, o Pai tem um nome. Jesus não ousou revelar o nome sagrado destas suas partículas, dessa sua mônada. Apenas ele diz: o meu Pai está nos céus. Então ele se referiu o tempo todo. Ele não disse: o meu pai se chama João, Joaquim, o Francisco, etc, etc. Ele diz apenas: meu Pai que está nos céus. Então, revelando, abordando, né, estas pequenas ou grandes, né, particularidades sobre, definimos que o Criador e ele não existe, ele está fora da existencialidade e está fora do tempo. Então, a existencialidade, esse universo existencial, só é possível mediante uma mecânica. A mecânica é movida por leis mecânicas. Então, nesta mecânica aqui da nossa natureza, é composta de 48 leis. E lá do absoluto, como já dissemos, somente uma lei. Então, nessas leis todas, para que tudo isso seja possível, uma compreensão, é preciso de um referencial. Então, o próprio movimento em si é uma lei física que só é possível quando se adota um referencial. Então, para dizer do movimento da existencialidade em torno da seidade ou vice-versa, é preciso colocar esse referencial. Então, o referencial é o espaço absoluto imóvel, né? O espaço físico, e que se movimenta dentro dele é a fogueira universal constituída pelas mônadas. Então aí há um movimento, há uma mecânica inicial no cosmos. Então este em que é absoluto, né? Em si mesmo é o universo absoluto, onde as coisas estão fora do tempo, não tem um início, um meio e nem um fim. E a movimentação em torno esse universo absoluto é então aonde em si o Criador. Em torno que guarnecendo esse está o espaço relativo, né? Que é o que dá relatividade, é o referencial para se dizer do movimento das partículas componentes do absoluto. Então, nós podemos falar desse início da criação no raiar da aurora, da mecânica cósmica do Mahabharata, por duas maneiras. Uma delas abordada pela física e hoje modernamente pela física quântica, e a outra esotericamente, né, que é uma abordagem holística, real, que antecede em eternidades, vamos assim dizer, a física quântica.
Então, quando os físicos quânticos, né, vem chegando à realidade de todas as coisas, aproximando o material do espiritual, por evidências, né, experimentais, por comprovações, o universo místico já tinha comprovação disto há muitos e muitos anos, centenas e centenas de anos, desde então, se é que podemos dizer, há 10.000 anos antes de Cristo, vamos encontrar estas inscrições no Mahabharata, vamos encontrar nas Ramayanas do Rama. Então, pelo Big Bang, a grande explosão, o que é o Big Bang? Uma grande explosão. Inicialmente existia esse espaço vazio e dentro desse espaço vazio esse oceano de fogo. Esse oceano se concentra, adquire uma consistência, né, vamos dizer, uma pressão infindável e acaba explodindo. E dessa explosão, as partículas começam a se movimentar centrifugamente, ou seja, para fora, indefinidamente, e continua se movimentando até hoje. Então, para a gente compreender isto, poderíamos pensar numa bexiga, né, de aniversário, em que a bexiga está no bolso da gente, a gente pega e tira do bolso e assopra e enche. Então, ao encher muito, ela acaba estourando, né, uma pressão enorme, e naquela expansão acaba estourando, e do impulso desse estouro, levado pelo vento, essas partículas começam a se espalhar pelo espaço indefinidamente. Então foi assim que aconteceu no Big Bang. Essas partículas foram dando origem a planetas, sóis, estrelas, galáxias que continuam no movimento de expansão, e essa velocidade de expansão é medida pela física. Essa velocidade já foi enorme, foi diminuindo, continua diminuindo. Enquanto estiver diminuindo, está movimentando. A hora que parar a velocidade, né, de expansão, é o término desta expansão. Então, essa expansão do universo, né, do Big Bang, é o seu período de evolução. E esse tempo, né, de expansão, desde o momento que ocorreu a explosão até o fim da movimentação, quando para de expandirem as galáxias, é chamado de Mahavantara. Um Mahavantara, esse período de expansão do início até o fim deste movimento, matematicamente tem um número de 311.040.9 zeros. Então, 311.040.000.000.000. Então seria 311 quartilhões, 040 trilhões de anos, e no nosso tempo físico. Este é um período chamado de Mahavantara, ou seja, o período de criação do universo, desde o seu início até o seu fim, o seu período de expansão. Quando termina esta expansão, começa a movimentação ao contrário. Então, se for expandindo, numa movimentação centrípeta, começa a partir do momento que para a expansão, uma movimentação ao contrário, né, a movimentação centrífuga. Então, de recolhimento, de volta à origem, para aquela fogueira original. Então, esse movimento de volta é chamado de Pralaya, ou noite cósmica. O Mahavantara é o dia cósmico e o Pralaya é
a noite cósmica, aí já da dualidade, já os complementares dia e noite, né? Se tratando de dia cósmico. Então, na ida é a evolução do universo, na volta é a sua involução. Depois desta ida e desta volta, que se constitui então num período cósmico, desse Mahavantara chega ao seu fim, começa um outro Mahavantara, que similarmente, da mesma forma, vai ter a mesma mecânica de origem, de expansão, finalização e volta ao seu inicial. E isto vai eternamente, não há tempo para isto, é eterno. Então, em si, o universo não tem fim. Tem fim um período cósmico que se repete, né, ciclicamente em outro período, e assim período por período, onde nós podemos formular uma lei, né, física, dizendo que no universo tudo é cíclico, tudo volta à sua origem. Isso sabemos até pela física comum. Se nós sairmos aqui, estamos na beira da praia, aqui em Santos, e andarmos indefinidamente pelo oceano com o navio, depois de muito tempo vamos chegar no mesmo lugar, porque o universo é curvo, ou seja, tudo é cíclico. Se nós sairmos daqui com a nave velocidade da luz em linha reta, né, para cima, após andar muitos e muito tempo, não iríamos chegar a lugar nenhum, iríamos passar por aqui outra vez, ou seja, o ponto de partida vai coincidir com o ponto de chegada, e se insistirmos no movimento, vamos ficar repetindo ciclicamente essa mesma trajetória retilínea, que na realidade é curvilínea, né? O universo é curvo e tudo se repete nele ciclicamente. Essa é a lei de retorno e recorrência. E assim tudo, né? Na vida tem o nascimento, a morte, depois da morte vem outro nascimento, da semana tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e começa a segunda de novo, o mês, né? Tem o dia 1º, vai até o dia 30, 31, volta no seu início, o ano também. Então tudo é repetitivo, porque no universo não há nada indefinidamente linearmente para sempre. No universo tudo é curvo, tudo é cíclico. Então este é o nosso Mahavantara, esse é o nosso Palaya, esse é o nosso cosmo, este é o nosso universo. A palavra cosmo no grego, né, significa ordem. Então esta é uma ordem fantástica, que não há equívoco, né, de um planeta se chocar com o outro, uma estrela colidir com a outra e as rotas, e de uma laranjeira produzir abacate, né? A laranjeira vai produzir laranja sempre, e o abacateiro sempre abacate, porque é uma ordem, é uma disciplina em tudo. Isto é cosmo. Também que significa beleza. Temos do grego, de onde origina a palavra cosmético, que trata da beleza das pessoas, da estética, né? Aí tem cosmo. Em latim, esse cosmo é pureza. Então esse cosmo, né, esse nosso, né, esse universo é terrivelmente belo e terrivelmente puro. Basta olharmos numa noite, né, no interior, céu livre, a beleza do firmamento, o conjunto enorme de estrelas que conseguimos visualizar a olho nu, ou se tiver com aparelho óptico, ainda melhor. Bom, então nessa história toda de movimentação, o que seria, né, se não houvesse esse movimento, se houvesse o repouso, né, para sempre, ou o movimento para sempre, né? Então foi isso que aconteceu
entre o diálogo de Arjuna e Krishna. Arjuna, o discípulo de Krishna, lá da divindade hindu. Então, Arjuna, o príncipe Arjuna, a se preparar para a guerra final, a grande batalha, onde se armavam as forças opostas de lado a lado, cada um ocupando a sua posição de ataque, e se percebeu que ali seria o fim e muitos morreriam e acabaria praticamente tudo. Então ele pergunta, o Arjuna pergunta a Krishna o que deveria fazer para que se evitasse esta guerra. Aí a resposta do Krishna foi esta da física quântica. Enquanto existir movimento, né, essas coisas ocorrem. Para que não existisse, respondendo a pergunta do Arjuna, era preciso que parassem a mecânica, né? Então agora nós estamos num Mahavantara, esse Mahavantara chegasse ao seu final, não houvesse o início de outro Mahavantara, não houvesse outra dia cósmico, seria a finalização de tudo isto. Mas, ao contrário disto, como diz o venerável mestre Samael, que quando chega o fim do descanso cósmico, o fim do Pralaya, que o universo tem que existir novamente, início de um outro Big Bang, os deuses pedem de joelhos, né, para o cronometrator e para o Criador do universo, e o pedido é em vão, porque o movimento tem que continuar, segundo o venerável mestre Samael, por causa dos karmas, das catâncias, né, que é o karma dos deuses, os karmas dos deuses anteriores, e assim se vai. Então, da mesma forma, essa Big Bang, do ponto de vista científico, pode ser tratado do ponto de vista esotérico. Então, esotericamente, se a gente pegar o venerável mestre Rabulu, o venerável mestre Samael, eles vão dizer perdão, que as mônadas foram vomitadas do absoluto. E esse é o termo esotérico. Então, no início da criação, no raiar da aurora, essas mônadas, componentes do fogo celeste, né, essas chispas divinais, então são vomitadas e elas saem lá do absoluto e vêm para cá para animar a criação. E este fenômeno está descrito na maioria das religiões com diferentes palavras, com diferentes maneiras. Se a gente pegar o mormonismo, por exemplo, né, onde eu tenho minha formação espiritual inicial, vai dizer lá na sua doutrina que nós vivemos na pré-existência. Então, junto do Criador, e ali então na pré-existência significa que a ausência do tempo é eterno, né? E como ali a gente era divinamente feliz e não sabia, né? Não tinha uma consciência dessa felicidade, houve então um projeto do Criador para que nós pudéssemos vir a este universo físico, o mundo onde estamos, adquirir a consciência desta felicidade, do amor e de todos os valores, da paz, da liberdade, através de nossas vivências, através de nossas experiências. Então, para isto, nós tínhamos, né, que sair da sua presença e passar pela experimentação. E aí, para que nós não lembrássemos, né, desta estada inicial,
com ele foi nos colocado um véu. O véu impede, né, essa nossa lembrança, essa nossa retrospectiva, essa nossa a memória, né, daquela época. Então ficamos separadamente, né, aqui até um dia em que possamos voltar à sua presença. Mas aí, diferentemente do início que nós estivemos lá, vamos voltar com a consciência desta viagem e dos experimentos que ela nos proporcionou. Então é isto a pré-existência. Se saímos da pré-existência, atualmente estamos aqui na existência, ou seja, estamos sujeitos ao início, o meio e o fim, que é o mundo existencial. A existencialidade que está sujeita ao tempo. Então a mecânica das 48 leis, para depois, no término de tudo, voltarmos então lá do local de onde saímos, da pré-existência, e aí então já não temos mais nem pré-existência e nem existência, e aí nós vamos ter a pós-existência. Voltamos ao ponto de partida. Nosso ponto de chegada coincidiu com o ponto de partida, porque no universo tudo é cíclico e é curvo, tudo ponto de chegada é igual ao ponto de saída para todos os movimentos. E aí é onde eternamente vamos usufruir daquilo que proporcionamos, né, para nós mesmos. Então isto é descrito nas mais diversas teogonias, né, nas mais diversas teologias, nas mais diversas religiões, mas o fenômeno é o mesmo. Então, do ponto de vista gnóstico, o que ocorreu é contada da seguinte forma: deste fogo original, composto a fogueira santa divina, né, divinal, composta das mônadas, chispas menores, né? Então essas chispazinhas, essas mônadas, no Big Bang, ou no raiar da aurora, quando vomitado, veio para as diversas regiões do universo físico para animar a criação. Então, pegando a nós aqui que interessa, o nosso referencial no mundo Terra, planeta Terra, esta descida da onda do absoluto, ao sair do absoluto, ela já se dividiu mecanicamente, falando grosseiramente. Então se dividiu nas partículas Pai, Filho e a Mãe, que é o Espírito Santo. Já 3 subpartículas. E a mônada, né, como não é boba, né, ela não desceu, não caiu de gaiato no navio, como diz a música, né? Ela mandou para cá algumas partículas e outras partes permaneceram lá no firmamento. Então nós temos uma parte nossa que está no firmamento, é uma estrela. Então, como diz o venerável mestre Samael, para cada habitante da Terra é uma estrela nos céus, então, e vice-versa. Então uma parte nossa está lá, é a parte da mônada que ficou. Então essa parte, ela que ficou lá animando uma estrela, né? Ela continua a sua aprendizagem, adquirindo conhecimentos das coisas divinais, das coisas celestiais. E a parte que veio vai receber as informações, as experiências das coisas materiais. Então é a parte humana, que é a essência, né? E essa essência, que é a chispa emanada da mônada que ficou, essa parte que veio, quando trabalhada pelos 3 fatores de evolução da consciência,
se transformam em consciência, e transforma em consciência, e consciência é alma. Então a nossa alma não existia inicialmente, mas ela fora criada. A alma é consciência, essa consciência foi fabricada por nós mesmos e na proporção que nós a fabricamos. Então esta consciência que vai sendo fabricada pela nossa vivência aqui, um dia essa mônada vai retornar no início, na vinda. Então ela passa, entra pelas portas do fundo da criação, anima o reino mineral. Após adquirir muita experiência ali no reino mineral, ela passa para o reino vegetal. No reino mineral, essa partícula da mônada, esse elemento essencial, recebe o nome de gnômeno. Passando para o reino vegetal, recebe o nome de fadas. Então fadas e gnômenos não é coisa de crianças, não, são coisas reais, muito sérias. Depois de adquirir experiências, aí no mundo das fadas, essa partícula elemental, esse elemental, pode passar para o reino humano, aliás, para o reino animal. Após muitos milhares de anos no reino animal, adquire experiência o suficiente para saltar para o reino humano. Então aí no reino animal, a partícula que inicialmente chamou gnômeno, chamou fada, agora chama-se, no animal chama-se alma. Daí vem animal, de anima, do latim, animação, quer dizer movimento, né? Alma, algo em movimento, que já é o nome da mesma partícula original da mônada, que agora já se chama alma. Então, essa mesma alma é que vai então nos movimentar no reino humano. Então, como existência humana, a gente viu nas nossas aulas que ela ganha um total de 108 existências. Então ela retorna para cá, retorno pela lei de recorrência, 108 vezes nesta movimentação. E durante o Mahavantara, 3.000 voltas da roda, 3.000 vezes 108, e dá 324 mil vezes. Então temos 324 mil nascimentos e 324 mil mortes durante o Mahavantara. Então isto é a nossa existência, composta de períodos por essa lei cósmica da ciclicidade. Mas existência é diferente de vida. Nós temos apenas uma vida, uma só vida, que se manifesta ciclicamente no universo relativo 324 mil vezes. E essa vida em nós é Deus. Se falarmos vida e Deus, são palavras, estamos falando corretamente, de palavras sinônimas. Então, e também amor. Então, esta palavra que a gente falou aqui não é o nome do Criador, porque Deus é um título e foi dado pela espécie humana, da necessidade de nomeação das coisas. Então teve que se dar um nome, nominar aquilo que é inominável, aquilo que é incognoscível, aquilo que é eterno e que que não se deriva, né? Que não tem, vamos dizer assim, impermanência, né? Então teve que se denominar com a palavra Deus. A maçonaria, o grande arquiteto do universo, em cada língua tem a sua palavra sinônima para denominação. Mas isso até no aspecto machista, né, do ser humano, da sua limitação de capacidades, que ele deu um nome por uma coisa que não poderia ter um nome, senão ele mesmo teria colocado um nome inicialmente, né, próprio pai. Então foi atribuído-lhe um nome, né, aleatoriamente ou compulsoriamente por pessoas
vamos dizer assim, machistas, que atribuíram o nome Deus em homenagem ao homem por serem machistas, não deram o nome feminino e nem passaria pela cabeça de quem denominou colocar o nome feminino, né? Então nós não vamos encontrar para o substantivo Deus nem um aspecto feminino, só vamos encontrar o nome Eloá, que é o feminino de Elohim, mas Elohim já é o conjunto dos deuses e não este Deus que as pessoas aprenderam a colocar na sua cabeça, e então, ainda mais pela influência antropomórfica, né, do antropomorfismo, o ser humano aprendeu, não consegue conceber uma divindade tais como nós estamos colocando aqui em torno das chispas, das mônadas. Só consegue compreender colocando um corpo físico. E aí fica muito complicado você imaginar um corpo físico para Deus, né? Uma figura antropomórfica que teve pré-existência, existência e pós-existência e é indefinidamente. Então, se perguntaria de onde veio esta figura antropomórfica? Qual foi a sua origem? Se existe, ela tem que ter uma origem. E para onde se caminha tudo isso? E como que está agora, né? Então, são perguntas que ficam para a filosofia do gnóstico, né, que é uma filosofia profunda, um profundo estudante de gnose, um profundo questionamento. Então, para finalizar, já falamos da vinda, né, desta mônada, vamos falar da sua volta. Então, a função dessa mônada de animar a criação durante uma Mahavantara, naquele período de tempo que nós denominamos. As mônadas, ao saírem de lá, do seio do Pai, são como os nossos filhos que vão à escola. Então, esse universo aqui onde estamos, o planeta Terra, é um departamento educacional do cosmos. Nós viemos para cá para nos educarmos, tomarmos consciência da nossa própria felicidade. E ao contrário desse objetivo, muitas das mônadas, na sua grande maioria, não entende esse departamento como educacional, então o faz um departamento recreativo, lúdico, passa o tempo todo na brincadeira, nas diversões, apegadas às almas, às coisas materiais, aos eventos esportivos, aos eventos sociais, artísticos, e não dão a devida importância para a preparação pela a finalidade original para a qual viera, que é para a educação. Então, semelhante a nós pais que colocamos os nossos filhos para usufruir lá da escola durante um determinado tempo escolar, e ao finalizar um período, alguns voltam com sua formação completa, né? E outros voltam praticamente crus, ou volta com alguma coisa muito distante daquele que finalizou. Então, assim como são diferentes os nossos filhos, as mônadas também são diferentes. Nem todas querem o mestrado, como diz o grande mestre Samael. Então, aquela que quer o mestrado, ela vai praticar os 3 fatores de evolução da consciência, que nós já estudamos no nosso curso, vai fazer as suas iniciações, passar pelas provas, vai encurtar o seu período de ficar preso a essa mecânica, por isso ela vai se libertar e ela volta para o absoluto liberado com 100% de consciência. Estas são aquelas mônadas
do caminho crístico, do caminho reto. Então tem duas maneiras de voltar para esse absoluto: linearmente, por linha reta, né? Pela prática dos 3 fatores de evolução da consciência, ou curvilineamente, em movimento circular, pela espiral. Então se volta em movimento circular uniforme ao longo do Mahavantara, que são as 324 mil existências, ou pode cortar a existência, voltar em qualquer uma delas, por um movimento retilíneo uniformemente acelerado, aplicando a morte em marcha e trabalhando os 3 fatores de evolução da consciência, diligentemente, distante e instante. Então quem desperta a sua consciência por esse processo em 100%, se cristifica, se torna um Cristo, assim como fora Krishna, Buda, Jesus Cristo, São Francisco de Assis, Samael Weor, Venerado Mestre Rabulu e muitos outros que se cristificaram e ganharam o direito de habitarem o absoluto, de voltarem a esta fogueira original e para todo sempre ali permanecer com todo o amor, com toda a felicidade. Então, oxalá que todos possam, né, a partir desta didática, né, compreender esta mecânica, esta movimentação, ter uma noção de quanto estamos presos, né, uma mecânica absurda de 48 leis, e que passemos a trabalhar diligentemente com os 3 fatores de evolução da consciência, para que possamos fazer as nossas iniciações e voltar para esta fogueira. Na nossa vinda fomos separando, a nossa mônada foi fragmentando, então a operação de fracionamento, na volta ela vai se completando, né? Vai na operação de integração, derivada na vinda, integração na ida. Então a nossa essência, que é aqueles elementais, ao formar a sua formação humana, a sua alma humana, vai chegar um momento que vai acoplar com aquela alma divina que ficou lá nas alturas. Então nesse momento desse casamento cósmico, que é o encontro das almas gêmeas, então falado em todas as religiões, é o momento em que a consciência do mundo humano se funde com a consciência do mundo divino. Então nessa altura essa mônada tem um mestrado cósmico, ela tem a compreensão, o conhecimento das coisas divinas, como diz o Venerado Mestre Rabulu, do teto para cima, e tem a compreensão das coisas humanas, como diz o Venerado Mestre Rabulu, do teto para baixo. Então tem um conhecimento perfeito, se integra novamente, né, ao íntimo, o filho se integra ao pai, e voltam à Trindade, ao seio do Absoluto, numa só lei, como nós vimos em outras nossas conferências. Muito obrigado a todos, até a nossa próxima aula.